Eu acho que eu posso dar a sensação errada falando de auras e sensações e misticismo, né, que existe e realmente existe. É uma coisa que não é só intrínseca das pessoas menos científicas. Eu, por exemplo, que me formei médica, tenho um cunho muito científico. Eu não sou tão. Não acredito, não tenho tanta fé nas coisas, mas eu acho que existe uma energia, e essa energia, e se vocês quiserem eu posso dar uma explicação científica, uma explicação física da energia, né? Porque na realidade todo mundo é feito de átomos, eu sou feita de átomos, essa camiseta é feita de átomos, essa calça jeans, esse café, o chocolatinho que eu tenho ali, tudo é feito de átomos. E esses átomos, eles se organizam de formas diferentes. E nos seres humanos, eles vibram de formas diferentes. Então, a vibração desses átomos, porque, e se vocês lembram bem de física do colégio, a gente não pode saber exatamente onde estão os elétrons, ou se a gente sabe onde eles estão, a gente não sabe em que momento eles estão ali. Isso é uma das grandes dificuldades da matéria, né? Da física, a gente entender isso. E quando a gente pensa nessa energia que os elétrons, os nêutrons e os prótons liberam, a gente pensa nessa energia cósmica. Eu gosto muito dessa explicação, que é a explicação da energia cósmica a partir da física, né? Então, como a gente não sabe exatamente aonde está essa energia, a gente não consegue ver essa energia, não está na nossa realidade, né? Não está nessa dimensão. Por isso que eu gosto de atrelar também a teoria das cordas. Caraca, em menos de 2 minutos de podcast eu já meti em física quântica. Ai, gente, desculpa, a mente foi num lugar de muita felicidade. E é uma energia que vibra muito diferente pra mim começar esse projeto. Então, eu queria começar esse primeiro episódio realmente falando dessa ideia, das energias, das sensações, das vibrações. E aqui do meu lado tá tudo que eu anotei ontem que eu queria falar. Ontem eu peguei um solzinho anotando, fazendo todo um roteiro maravilhoso. E muito engraçadamente, ontem eu tava com uma energia maravilhosa. E essa energia transbordava. Normalmente a minha energia transborda, eu sou uma pessoa que libera muita energia. Inclusive eu tenho aqui até uma pulseirinha que isso já é um pouco mais místico do que eu gostaria, mas não foi eu que me dei. Não foi eu que comprei, né? Vamos dizer assim, eu ganhei, então em homenagem à pessoa que eu ganhei eu continuo usando. Mas estou me perdendo. Ontem eu tinha uma energia muito cósmica, muito boa. E em convívio com as pessoas que eu tenho convívio, né? Essa energia ficou um pouco bagunçada. Não por minha energia, mas eu senti que tava meio bagunçada. A tal ponto que eu decidi tomar um banho de sal grosso com. Foi até com boldo, né? Que é outra erva que se usa muito. E o sal se usa porque o sal é muito condutor. Então, quando você toma um banho de sal grosso, é igual quando você toma um banho de mar, dá uma limpeza, porque a eletricidade, essa energia que está sobrando no seu corpo, seja ela boa ou ruim, ela vai no sal. E isso é muito curioso, porque a gente fala de uma ideia de misticismo, a gente fala de crenças que, se você for olhar bem de crenças, a gente fala de misticismo, de saúde mental, a gente fala de crenças mesmo, de fé, que se você for olhar fisicamente, quimicamente, se a gente for olhar numa forma mais menos julgadora, né? Numa forma científica sim, mas menos julgadora, a gente vai entender que na realidade... O que tem atrás de mim, gente? A gente vai entender que na realidade a física, a ciência, ela termina de explicar as coisas que acontecem com a gente, né, desse nível energético. E o que não é explicado não é que seja só fé, igual algumas religiões gostam de botar. É uma coisa que realmente falta o conhecimento.
Tanto que se a gente for a diversos cientistas, Einstein mesmo, que é o mais conhecido, mas um dos meus preferidos, dos meus autores preferidos da vida, que é Asimov também, eles explicaram coisas nos anos 50, nos anos 60, que recém agora a gente conseguiu comprovar. Então, fica esse questionamento logo bem no começo desse podcast, que muitas das coisas que a gente aprende empiricamente, que as pessoas aprenderam empiricamente, que as sociedades, as tribos indígenas, as tribos africanas, tudo isso, às vezes, não é que seja burrice, não é que seja idiotice, simplesmente a gente não conseguiu explicar ainda. E eu tenho muita fé para continuar na mesma temática, que a ideia das sensações, das energias, dessa coisa de estar carregado, vem daí, vem de uma dimensão que a gente ainda não consegue ver. Vem de uma ideia, não é uma ideia bem, mas vem de uma coisa que a gente não consegue ainda explicar. E não é uma coisa que assim, tenho que ter fé, e se eu tiver fé vai funcionar. Não, tem coisas que realmente a gente sente. Quem nunca entrou num lugar e se sentiu carregado, ou entrou numa casa e se sente feliz, igual eu nessa casa, que eu amo a minha casa, tem pouco tempo que eu tô morando aqui, e é uma casa que me convida a produzir, tanto que esse projeto tem anos que tá aqui no papel, e finalmente tá saindo por conta grande, majoritariamente dessa casa. Eu me sinto muito produtiva aqui, muito criativa aqui, e é uma casa que realmente convida a gente a fazer isso. Essa ideia, né, das sensações, da gente estar aqui, estar atrelado e ser alguma coisa mais enriquecedora, né? Ser uma energia diferente. E eu acho que grande parte do que eu estou criando aqui é para isso, para liberar essa energia. Por isso tá nesse formato, é um formato diferente, é um formato que pra mim é muito desafiador há muitos anos. E eu queria muito, enfim, nesse primeiro episódio eu queria muito que a gente falasse um pouco sobre a nossa existência, sobre as nossas energias e o quanto existir é político. Quanto que existir na sociedade atual, existir, simplesmente estar aqui, já é um ato político. Nem te digo estar aqui e fazer parte de uma comunidade. Estar aqui e botar a sua mente para funcionar. Só o fato da gente existir já é político. E uma das coisas que eu escrevi aqui no meu caderno, que eu queria que fosse o roteiro, claramente nunca vai ser, porque eu não consigo seguir um roteiro, que eu realmente não sei por que eu escrevi, porque eu não sou a pessoa do roteiro. Sejamos sinceros, eu não consigo. Aquém a minha pessoa, mas eu escrevi o roteiro, então eu vou ler um parágrafo aqui pra vocês. Enfim, esse primeiro episódio vamos falar do lugar de pertencimento, de política. E não no sentido Lula versus Bolsonaro, esquerda versus direita, senão da nossa existência, a política que fazemos ao mostrar nossa cara quando não acreditamos que somos capazes de estar ali. E isso eu anotei. Por que eu anotei isso, né? A ideia do pertencimento, pra mim é um pouco difícil. Eu nunca me senti muito pertencente a nenhum lugar. Eu nunca me senti gay o suficiente pra ser pertencente à comunidade queer. Eu nunca me senti hétero o suficiente, né? Dentro da pansexualidade, da bissexualidade, das sexualidades, eu nunca me senti muito pertencente a nenhuma delas. Mas dentro da política também, eu nunca me senti muito pertencente a uma esquerda, principalmente a esquerda, entre aspas, que tá que tá no poder no nosso governo. Obviamente não me sinto pertencente a uma direita misógina, machista, patriarcal. Mas eu anotei isso porque há uns dias atrás eu tava conversando com uma amiga de muitos anos, na qual é possível falar de política. Obviamente é uma pessoa que
também é dissidente, também tem um relacionamento não... eu não quero botar rótulos, nem nos relacionamentos de ninguém, nem no meu, mas são relacionamentos que não são padrões, não são nas formas padrões, nem sequer das formas padrões da comunidade queer. E a gente tava conversando e eu tava na academia e eu malho numa academia completamente heterossexual, numa academia que tem zero possibilidades de ir paquerar, assim, sabe? É uma academia de gente adulta, velhinhas já, que eu adoro. Tem plantas no meio da academia, não tem luzes piscando, é uma coisa muito gostosa de malhar lá sabendo que, tipo, não tem ninguém te encarando. Mas enfim... isso foge um pouco do tema. Podemos falar disso em outro momento, porque também é um lugar de pertencimento, né? Mas eu tava conversando com ela, a gente tava falando disso, de lugares de pertencimento, de política, de como a gente se relaciona com as pessoas e quanto é difícil ser político. E ela falou as a famosa frase, as famosas palavras que ela está com ranço de quem é muito político. O qual eu entendo completamente. Eu entendo e eu não julgo e eu concordo, porque eu também estou cansada dessa politicagem, eu também estou cansada das pessoas encherem o saco e falarem de política e não chegarem a nenhum lado, porque realmente é muito difícil da gente chegar a algum lado, tentar entrar no consenso com as pessoas. E principalmente quando as pessoas não querem entrar no consenso com a gente e querem a gente morta. Não tenho um eufemismo pra botar aqui, mas as pessoas, elas não querem a nossa vida, elas não querem o nosso bem-estar. E discutir com essas pessoas, discutir num bom sentido, né? Conversar sobre política com essas pessoas é muito desafiador. É muito difícil mesmo, é difícil, cara. É difícil você sentar na mesa de um jantar e ter parentes e tentar falar de política. É difícil você falar com amigos que capaz são amigos da vida inteira, mas que por alguma razão de crescimento pessoal foram para outros lados da política. É difícil, eu entendo isso. Eu concordo, eu não julgo quem não fala de política, honestamente, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco hipócrita. Eu achei um pouco hipócrita da parte dela de falar isso. Acho que eu nem te falei, amor, desculpa. Não falei isso na hora, mas eu achei hipócrita da sua parte falar isso. Porque você existe, você tá aqui, você sai na rua, você anda de mão dada. São todas coisas que fazem a gente ser política. A gente existe, cara. Existir. Sendo mulher, nem sequer eu vou entrar na comunidade queer. Sendo mulher, existir é um ato político. Eu não vou nem falar de ser uma mulher que ama outras mulheres, que se relaciona com outras mulheres. É muito político existir. É muito difícil existir. Todo o tempo somos subjugadas, todo o tempo somos ameaçadas na nossa existência. A quantidade de pessoas, de mulheres, né? Não vou nem falar pessoas, vou falar mulheres que morrem, mulheres trans que morrem das mãos de homens cis. Então, a nossa existência é política. Sair de calça e blusa de botão é político. Sair de saia curta é político. Estar no lugar, saber coisas que eles julgam que a gente não deveria saber é político. Então, simplesmente viver, estar aqui é um ato de rebeldia, é um ato de vanguardia dentro da política. Eu costumo pensar que e aqui é uma coisa curiosa, né? Eu nunca me pensei feminista até certo tempo atrás. Eu nunca pensei que o mundo fosse machista. Eu venho de uma casa, de casas na verdade, de ambos lados dos meus pais,
que eram casas matriarcais, tanto a minha avó materna, que criou os 2 filhos sozinha, quanto a minha avó paterna, que era casada, um casamento estável, a vida inteira com um só marido, 3 filhos, bem de novela do Manuel Carlos. Eram casas nas quais as duas mandavam. E todos nós das famílias sabíamos que elas eram matriarcas, elas decidiam as coisas que a gente ia fazer como família. Então, e depois, mais adiante, quando meu pai faleceu, a minha mãe foi a matriarca da nossa casa, a minha mãe foi a responsável da minha criação. E então, até mesmo nos relacionamentos posteriores que ela teve, ela era uma força, ela era independente. Então, pra mim, sempre foi normal a ideia igualitária de homem e mulher. Minha mãe, apesar dela, de hoje em dia, eu fazer uma retrospectiva e entender que ela tomava muito mais tarefas do que ela que devia ter, que ela era uma pessoa sobrecarregada, eu nunca tive a sensação que minha mãe era menos que ninguém. E eu entender isso, pra mim era o normal. Essa realidade era normal, que todos eram iguais. Porque minha mãe lavava a louça, mas o namorado dela não lavava a louça. A minha mãe, sei lá, limpava a casa e o maluco também limpava a casa. Então, é muito estranho, depois que eu saí de casa, que eu entendi que não todas as relações são assim, eu entender que existe o machismo. Eu sair de casa e entender que alguns homens eram escrotos comigo. Porque eu nunca tinha percebido isso. Porque eu simplesmente seguia um modelo de uma mulher forte, eu era uma mulher forte. Eu sou uma mulher forte. Então, eu chegar em certos ambientes que me passou, que continua passando uma e outra vez, de eu chegar em certos ambientes e as pessoas acharem que o cara, o homem, ou quem for que esteja comigo, é o responsável daquilo. Quando eu que sou que tomo a decisão, ou... por exemplo, agora eu tô querendo comprar um carro e eu tô pedindo ajuda a 2 pessoas que conhecem muito mais de carro que eu, que é meu tio que foi mecânico, e o meu padrasto, que é uma pessoa que entende de carro, é muito criterioso com tudo. E várias vezes as pessoas vão falar, os outros homens vão falar com eles, e tipo, quem toma a decisão sou eu, quem tem o dinheiro sou eu. Então é frustrante, sendo mulher, viver nessa sociedade. E é desafiador, porque você mostrar a sua fortaleza, a sua força, você mostrar que você sabe mais que aquele cara, é muito político. Você demonstrar que sim, você é que sabe velejar, sim, você é que vai comprar um barco, você é que... Eu posso dar 1 milhão de exemplos, assim, tipo, que você sabe de motor, que você entende de furadeira, que você consegue furar uma parede, que você sabe limpar uma piscina. É 1 milhão de coisas que acontecem todos os dias comigo que demonstram que a nossa sociedade não é uma sociedade que está pronta para viver o que é diferente. Ela não está pronta, ela simplesmente se recusa a sair da leve e enorme falta de diversidade que ela tem. O que me levou, e isso pra mim eu vou tentar botar a foto aqui pra quem tá vendo no YouTube. Vocês viram a foto da Corte Suprema Brasileira? Gente... E é muito engraçado porque eu tinha feito o mesmo questionamento uns dias atrás. Eu moro numa cidade no interior do Rio de Janeiro e um tio, digamos tio, vamos botar tio porque uma pessoa conhecida da minha família, vamos botar assim, ganhou um prêmio na Câmara de Vereadores da cidade. E botaram a foto, eu vi a foto e simplesmente é uma homogeneia de raça e gênero, que você já deve imaginar aonde eu vou, na qual me remeteu muito à Corte Suprema, que tipo, não temos negros, não temos... temos uma pessoa que se autodenomina negra, tudo bem, perfeito, e temos uma mulher.
mas disso são 2 pessoas em 10, 2 pessoas em 25 pessoas. É uma coisa muito ridícula. É uma perpetuação de um poder que é quase divino. É a perpetuação do poder dos reis. Que é isso? Seriam esses homens cis brancos, calvos, eles seriam os enviados de Deus, por isso eles perpetuam no poder? Seria a subjugação, porque as cabeças deles são maiores e cabem mais em massa encefálica? É uma coisa muito inacreditável que a gente, depois de sei lá quantos mil anos de humanidade, a gente continue perpetuando esse status quo. Esse paradigma escrotíssimo de homens brancos, calvos, cis. Eu quero muito ver travestis na Corte Suprema, eu quero muito ver homens trans na Corte Suprema, eu quero muito ver cores na Corte Suprema. Não só os negros, cara, eles merecem muito estar lá. O Brasil e perdoem a falta de fatos verídicos aqui, mas a gente deve ser, sei lá, 70% negro nesse país. Quanta porcentagem de negro tem nesse país? Você já pesquisou isso? Quantos negros tem? Tipo, temos muita população negra e a gente tem zero representatividade em qualquer lugar. A gente tem indígenas? Por que não temos Por que não temos indígenas na Corte Suprema? Por que não temos juízes indígenas? Por que as leis brasileiras são inspiradas nas leis francesas, nas leis americanas, né, na Constituição americana, que foi inspirada na Constituição francesa? Por quê? A gente não é francês. Eu entendo o conceito de liberté, mas a gente não é francês. Por que a nossa é diferente? A nossa não é diferente? Por que não abarca as coisas que a gente realmente tem nesse país? Então, se a gente mora num lugar, se a gente vive numa sociedade que não é um reflexo das nossas pessoas, a gente simplesmente viver nela é um ato político. A gente estar aqui é um ato político. E eu não preciso ir tão longe quanto nos países que realmente é proibido e as pessoas morrem legalmente, né, são presas por serem gays. E a gente tem 191 países no mundo e o casamento igualitário é minoria, é aceitado na minoria dos países. O aborto é liberado na minoria dos países, o que me levanta o questionamento que se o aborto fosse em homens, né, se os homens ficassem grávidos, o aborto seria de fácil acesso para todos. É muito irônico isso, eu acho muito triste. Por isso, eu realmente concordo no ranço da minha amiga. Eu entendo esse ranço, eu concordo, cara. É muito frustrante você estar numa sociedade que não te reflete. Você está numa sociedade que você vê que a política não te reflete, que a política, no caso, as pessoas que estão no poder, né, não te reflete, que você vê que você sendo mulher, a sua probabilidade de chegar num posto de poder é menor, num posto de liderança é menor, que a gente não vê a nossa cor no palanque. Eu entendo esse ranço, eu comparto esse ranço, mas a gente falar de política um a um, eu com um amiguinho do lado, é importante. Eu mostrar que a minha realidade, por mais diferente que seja dele, os meus relacionamentos, por mais diferentes que sejam do dele, não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim. A gente demonstrar que somos boas pessoas, e aqui que não façam um recorte aqui, vamos botar aqui. A gente demonstrar que, por mais, entre aspas, e vamos com muitas aspas aqui, por favor, que eu vou usar palavras feias, palavras que só para ser entendida, por favor, não façam um recorte disso, que viralize ou seja cancelada antes do primeiro capítulo, que viralize ou seja cancelada antes da gente sair o segundo episódio disso, mas as pessoas queer, cara,
A gente não somos más pessoas só por ser queer. Vocês têm que entender isso, por favor. E a gente fazer essa politicagem porta a porta, a gente fazer tentar entrar em contato e você convencer o amiguinho do lado, o vizinho escroto do lado, o vizinho que não acredita que os gays são pessoas, que as pessoas queer não são pessoas, você convencer que você é uma boa pessoa e que ele tem todo o direito e dever de gostar de você, é um ato político. Se a gente convence esse amiguinho, se cada um da comunidade queer convence uma pessoinha só que somos boas pessoas, que deveríamos ser tratados como iguais porque somos iguais a eles, o mundo já seria um lugar melhor. E isso me lembra muito, eu nem ia falar desse livro, mas isso me lembra muito um livro que eu tô lendo, na verdade, eu ainda tô lendo ele. E eu vou mostrar aqui pra vocês um livro que se chama Queer, diga-se de passagem. Ele é da Amélia Abraham, Queer Intentions. Vou mostrar a capinha pra vocês, assim que eu puder. Ó, é esse livro aqui. Ele me lembra muito uma passagem desse livro, Queer Intentions, A Personal Journey Through LGBTQIAPN+ plus Culture. Basicamente, a Amélia Abraham fala nesse livro aqui, ela fala muito sobre a jornada dela dentro da comunidade queer. E tem um momento que ela entrevista várias pessoas diferentes e tem um momento que ela entrevista um cara que fazia politicagem para o casamento igualitário. E ele fala que quando ele fez as análises, as pessoas que votavam em contra, né, tipo voto popular em contra, elas tinham zero contato com as pessoas queer, elas tinham zero contato com a comunidade. E por isso eu realmente... E as pessoas, quando elas começavam a ter contato, que elas entendiam que, cara, não é nada demais um casamento, o meu casamento vai ser igual ao seu, os casamentos são iguais, as pessoas são iguais, simplesmente é um direito que nos é negado, elas mudavam de ideia. Então, dentro dessa bolha dessas pessoas que não compartem os nossos pensamentos, existe essa ideologia de que somos diferentes, que obviamente, e isso muito obviamente, é mantida dentro de um status quo de por que é diferente, por que esse mantenimento. Porque se a gente mantém essas diferenças, é mais fácil de subjugar as populações por separado. Então, quando pensamos em populações diferentes, quando pensamos que nós somos diferentes da classe média de direita, quando nós somos diferentes da comunidade não LGBT, quando nós somos diferentes uns dos outros, tira esse significado de pertencimento que a gente cria entre todos. E ao tirar esse sentimento, é mais fácil da gente conquistar aquela população. Então, quando a gente cria esse pertencimento com os nossos vizinhos, quando a gente cria esse pertencimento com aquele tio que fala de política de forma escrota na mesa de domingo, quando a gente tenta entrar no consenso, quando a gente tenta conversar, às vezes a gente não vai conseguir convencer, mas a gente vai conseguir entrar no meio termo. E eu não tô falando pra você vender as suas crenças, não. Pelo contrário, a ideia é realmente conquistar o outro, mas conquistar o outro com bondade. De nada adianta a gente entender que o outro odeia a gente e odiar o outro de volta. Nada adianta isso. As revoluções ao longo da história da humanidade mostraram que no momento que a gente mata alguém que está no poder, sobem outros para estar no poder. E a grande sacada é a gente tentar
não ter um poder. A grande sacada é a gente não pôr ninguém lá em cima. Somos todos iguais. Então, quando temos um ódio contra a gente, o melhor, o mais político mesmo, o melhor estilo Mahatma Gandhi é devolver com amor. E aqui, perdoem quem me seguiu até aqui, mas até mesmo e aqui capaz vão me olhar com olhares um pouco retorcidos, até Jesus deu a outra bochecha, né? Então, não é a quem da humanidade tratar o ódio com amor, mas sim é político, é comovedor, é conquistador, no melhor sentido da palavra conquistar, quando a gente trata o outro com amor. Por isso, para terminar esse primeiro episódio, eu gostaria muito de pedir. Eu vou pedir logo no começo. Eu vou pedir no primeiro episódio mesmo. E se você não gostar, o problema é teu. Mas volte pro segundo, eu acho que você vai gostar. Eu vou pedir pra gente criar uma comunidade. E não uma comunidade que eu quero que você me siga. Claramente eu quero, mas não é essa a ideia. É criar uma comunidade de pessoas políticas. De pessoas que, em vez de se esconder, e se esconder no sentido de não falar nada quando a gente vê uma coisa errada, de não falar nada quando a gente se sente incomodado, é criar uma comunidade de pessoas que são exemplares dentro da política do amor. A gente ser essas pessoas que liberam amor para os outros, ser essas pessoas que liberam amor para os outros, ser essas pessoas que simplesmente criam uma rede de amor. E eu sei que parece um tanto tonto, um tanto poliana da minha parte falar isso, mas essa sensação de pertencimento que a gente pode ter dentro de uma comunidade, seja a comunidade queer, seja qual comunidade que você sinta que você pertence, ou até mesmo quando você não pertence a nenhuma, criemos um vínculo com essas pessoas, criemos um afeto, um amor, uma palavra doce, mesmo que essas pessoas sintam que a gente não pertence ali, porque todos os espaços são para ser preenchidos por nós. Gente, eu quero agradecer muito esse primeiro capítulo, esse primeiro episódio, né? É um tanto estranho falar de episódios. Eu que gravei aulas, né? Eu gravava aulas na faculdade, eu era professora na faculdade lá em Buenos Aires, e eu acho um tanto diferente falar episódios. Mas eu tô muito feliz de, pelo menos, ter colocado em prática, depois de tantos anos, essa meta que eu tinha, esse objetivo de fazer um podcast, de fazer uns vídeos com cunhos diferentes, com as ideias que estavam germinando aqui na minha cabeça há muito tempo. E dentro disso, a ideia aqui é falar muito de saúde mental, é falar de como funciona a saúde mental dentro da dissidência, como a gente pode ajudar essa saúde mental, discutir, problematizar um pouco a nossa vivência. Então, esse primeiro episódio ficou um pouco, a meu ver, não sei ainda, é o primeiro que eu estou gravando, capaz estou errada, mas pode ter ficado um pouco fora de foco, sem ter um foco principal. Eu queria plantar essa ideia, plantar essa semente em você de que somos todos políticos e que, ao mesmo tempo, ser político é necessário para a nossa existência. Espero que abra um pouco o pensamento. Espero que esses episódios, se você não está escutando esse sozinho, se já tem mais, espero que ele ajude você a se sentir pertencente de algum lugar, porque com certeza você é e você é amado. Um beijo.